tua presença. Meu coração quer te adorar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem, Senhor, vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem neste lugar, ser propício a nós, e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Reinando no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Dando continuidade a esse culto em amor, gratidão, adoração ao Deus vivo e poderoso, eu queria compartilhar com você que está na sua casa o texto que está em 1 Pedro 1, 14 a 16. 1 Pedro 1, 14 a 16. Assim nos fala a palavra do Senhor. Como os filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós sabemos que o pecado, ele nos afasta de Deus. Nós sabemos que o pecado, ele tira a intimidade com Deus, atrapalha a nossa caminhada. E nós pecamos por ação, por omissão e por pensamento. Que você possa na sua casa, de repente você teve uma semana complicada, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, que você possa agora baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Às vezes você não tem feito isso devido
não ter culto na igreja presencial, mas o momento é agora, que você possa parar, frear, pensar na sua vida, como está a sua relação com Deus nessa pandemia, como está a sua família com Deus nessa pandemia, como está o seu tempo de oração nessa pandemia, e o que tem separado você de Deus, que você possa agora colocar diante de Deus tudo que tem afastado você da presença do Senhor. Deus, nós queremos orar nesse momento, pedir perdão ao Senhor, porque nós somos todos iguais, gregos, todos brasileiros, todos iguais, brancos, mulatos, todos iguais, pecadores, independentemente da nossa classe social, independentemente da nossa posição na igreja, pastor, presbítero, diácono, nós somos falhos, pecadores limitados. E nós queremos pedir perdão agora, Deus, pelos nossos pecados, atitudes, pensamentos, omissão. Perdoa os nossos pecados, Deus. Renova a nossa alegria, Senhor. Renova a nossa força, Senhor. Renova a nossa esperança, Senhor. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Porque a vida não tem sentido sem o Senhor. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aquele que acalmou a tempestade, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que vive, aquele que reina, aquele que adoramos e louvamos com músicas, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com tudo que temos e que somos. Que o Senhor possa estar conosco, que perdoa, nos purifica, nos restaura. O Senhor conhece o coração de cada um, meu Deus, que tem sofrido, que está desanimado, Deus. Restaura, Deus, porque só o Senhor pode perdoar pecados. Só o Senhor pode nos dar a salvação, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, amém. Te amo, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Obrigada, Deus, por esse amor que nos alcançou o dia, Pai, que nos alcança a cada dia, Senhor. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Amém. O Senhor é a nossa esperança, é a certeza
no nosso amanhã. Por isso que nós o louvamos, o adoramos com todo o nosso coração. E, continuando em louvor ao nosso Deus, nós vamos fazer a leitura do Salmo, capítulo 9, 1 e 2, que nos diz o seguinte: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Amém. Aleluia. É muito bom poder ter esse momento onde nós temos livre acesso ao nosso Deus, para adorá-lo com todo o nosso coração. Nós temos vivido momentos muito difíceis, de muita tristeza, muitos sem esperança, muitos perdem a fé, né? Foi um ano assim diferente, não só aqui, mas para o mundo inteiro. O mundo todo chora e clama por um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está sempre conosco, que tem nos sustentado a cada dia. E é por isso que nós cantamos louvores a Ele, porque nós sabemos que um dia Ele deu a vida por nós, mas Ele venceu a morte, Ele vive e Ele reina para todo sempre, vencendo. Vem Jesus, com toda a alegria do nosso coração, nós vamos cantar ao nosso Deus e declarar que Ele venceu, e com Ele nós somos mais que vencedores. Vamos cantar com toda a alegria do nosso coração. Chega a voz do Salvador, eis que logo
maior experiência que um homem pode ter é ser alcançado pela graça de Jesus Cristo. O conceito de paz, de amor, de perdão, de comunhão, de família, tudo mudado. Que você possa nessa noite, você de repente que está sem esperança, você que está afastado da palavra, ou você que nunca ouviu falar desse Jesus Salvador, você possa ser alcançado por Ele e mudar a sua história, e mudar a sua estrada, e mudar a sua caminhada, desde o dia. Nosso maior prazer, o maior desejo do nosso coração seja estar na presença de Deus. Ter esse momento, essa intimidade a cada dia mais com Deus. Possamos ser verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que pandemia nenhuma venha nos separar desse Deus maravilhoso. Venha tirar a nossa paz. Venha tirar a alegria do nosso coração, porque Deus é maior que todos os nossos problemas.
e que o nosso maior prazer seja estar na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Deus. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor, de coração adoro a ti. Tudo que há em mim, Senhor, é para o teu louvor. Tudo que há em mim é pra teu louvor, e tudo que mais quero está em ti, está em ti. Hoje rendo meu ser, o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. A caminhar. Meu maior prazer Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor, de coração adoro a ti. Tudo que há em mim é pra teu louvor, e tudo que mais quero está em ti. Hoje rendo meu ser e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Hoje rendo meu ser e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Aleluia, Jesus. É do Senhor que vem o nosso socorro, Deus. Do Senhor que vem a misericórdia. Tu és o Deus, a nossa esperança, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ainda adorando o nosso Deus. Nosso momento de intercessão. Abram as suas Bíblias aí na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Efésios 6, 13 a 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingidos
com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aleluia, meu amado. Esse momento é um momento de intercessão. É o momento que você vai se colocar na tua casa, de joelho, em pé, e vai abrir a tua boca para clamar ao Senhor, para interceder ao Senhor, por vários motivos que nós temos. Pessoas desempregadas, pessoas enfermas, o nosso país, esta pandemia que está acontecendo. Então, eu convoco você a orar comigo nesta hora, aí do teu lar, aí do teu trabalho. Levante a tua voz aí na tua casa, erga as tuas mãos e ore ao Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua casa e clamamos ao Senhor. Cremos, Deus, primeiramente, que o Senhor está no controle de tudo isso que está acontecendo no mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja mudança nas nossas atitudes, Pai, depois desta pandemia avassaladora, Pai, que tem assolado o nosso país e o planeta, Deus. Mas nós clamamos ao Senhor porque somos pequeninos, somos falhos e precisamos muito do Senhor e da Tua proteção e do Teu auxílio, Pai. Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas enfermas nos leitos de hospitais, Pai, vai de encontro em nome de Jesus aos profissionais da saúde que estão na frente desta batalha, Pai. Todos os profissionais envolvidos, desde a pessoa que faz a limpeza do hospital até o atendente, médico, enfermeiros, nossos empresários. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o Senhor, clamamos pelo Teu socorro. O Teu socorro é bem presente na hora da angústia. E por isso que nós levantamos as nossas vozes, Pai, em nome de Jesus, e clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor derrame a Tua graça, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não merecemos, mas nós clamamos ao Senhor e dependemos totalmente do Senhor e precisamos totalmente do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos colocamos nessa hora, Pai, humildes, os Teus filhos que dependem do Senhor, que dependem do Teu cuidado, assim como uma criança pequena que depende da mãe, Pai. Nós dependemos do Senhor, que é o nosso Pai celestial, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos agora, Deus. Venha ao nosso socorro, venha ao nosso encontro, Pai. E muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui agora, Pai. Eu sempre falo que é um privilégio, Pai, poder estar aqui na Tua casa para Te louvar. Quanto muitos não podem, Deus, não podem sair dos seus lares, mas gostariam de estar aqui, mas não podem, Senhor. Em nome de Jesus, é uma honra para nós poder estar aqui, levando a Tua palavra, Pai. A cada sexta-feira, a cada gravação, poder estar aqui é honra, Deus. É privilégio, Pai. E eu louvo o Senhor, porque o Senhor me dá saúde, e o Senhor me dá a condição, e dá a condição da equipe de estar aqui, para Te louvar, para Te bendizer e para Te honrar, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja desperte, que a Tua igreja acorde, que a Tua igreja entenda o que está acontecendo e se coloque na Tua presença, Pai. Que se coloque prostrado diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha mudar o que precisa ser mudado, retirar o que precisa ser retirado. Mas eu louvo o Teu nome por tudo que está acontecendo, Pai. Mas venha ao nosso socorro, venha ao nosso encontro, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, Deus. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus queridos irmãos. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura. Farei de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 7, que nos diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus
que dá o crescimento. Amém. A palavra do nosso Deus aqui nesse texto nos dá algumas informações muito interessantes que diz respeito àquilo que a gente muitas vezes pode enxergar em algumas denominações, em algumas comunidades evangélicas, onde existe a figura de alguém que é referência, alguém que normalmente tem se destacado nessas denominações como sendo um líder e que muitas vezes toda aquela arrecadação que é levantada ali serve simplesmente para servir aos propósitos daquela liderança. Mas o que a palavra de Deus aqui deixa claro a cada um de nós é que, mais uma vez, Deus sim usa pessoas, mas de acordo com a sua vontade, porque a obra é do Senhor. O texto deixou claro, o apóstolo Paulo dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Por isso nós temos que ter sempre esse claro entendimento de que os nossos recursos, seja ele nossos bens materiais, seja o nosso dinheiro, o nosso dízimo que devolvemos ao Senhor, nossas ofertas, não são de acordo com aquilo que a liderança da igreja faz por si só, mas é o projeto do Senhor, a obra do Senhor que será realizada através desses recursos. E digo muito mais, não apenas bens, não apenas dízimo, não apenas ofertas, não apenas dinheiro, mas Deus usa as nossas vidas, Deus usa cada um de nós para a sua obra. Através dos recursos, sim, financeiros que são levantados, Deus faz com que a palavra dele chegue até outras pessoas, fazendo assim com que o reino dele cresça, com que o reino dele sempre seja vitorioso. Cada um de nós já experimentou isso, já experimentou como a palavra de Deus chegou até nós e isso foi usado pelo próprio Deus na vida de alguém. Por isso nós somos gratos de ter essa oportunidade, dessa rica oportunidade de devolvermos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas e assim crer que Deus pode abençoar vidas através disso, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos chama, convoca os teus filhos, Deus, a serem generosos com seus bens, serem generosos com seus recursos financeiros, serem generosos com suas vidas. E nós estamos aqui diante do Senhor, mais uma vez reconhecendo a tua grande generosidade sobre nós. E é exatamente por causa disso que somos gratos ao Senhor e que podemos ser então generosos para com outras pessoas, amando ao nosso próximo, porque reconhecemos o seu grande amor sobre as nossas vidas. Usa, Deus, esses recursos que têm sido levantados aqui para a obra do Senhor, para o engrandecimento do teu nome, e nós somos aqui agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já fez com os recursos que já foram levantados, e muito mais ainda será feito, porque nós cremos que a obra é do Senhor. Por isso usa as nossas vidas para plantarmos, para colhermos, para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, é um prazer estar aqui junto com os irmãos, é um prazer estar aqui participando desse culto. Eu agradeço à Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, o conselho desta igreja, o reverendo Davidson, o reverendo Jonathan, pelo convite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler os versos de 5 ao verso 7 da Palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 5 ao verso 7. E diz assim a palavra de Deus: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas, atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia.
Lá o vereis, como ele vos disse. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez nessa hora. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida. E agora, Pai, em nome de Jesus, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra, enquanto terreno fértil em nossas vidas, frutifique e cresça. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, a gente vive num período, numa situação muito difícil e muito delicada, muitas vezes. A gente está no meio de uma pandemia, onde as igrejas estão mais fechadas, onde a situação do comércio, a situação, de modo geral, não só no Brasil, no nosso estado e no mundo, está muito complexa. E quando a gente olha um texto desse, a gente pode pensar um pouquinho também com relação ao que essas pessoas passaram nesse período. Jesus Cristo aqui ele já havia falecido, e talvez seja um dos primeiros relatos da Bíblia falando sobre a sua ressurreição, onde aquelas mulheres foram até o túmulo, e a gente pode ver isso do verso 1 até o verso 8, foram até o túmulo, e quando chegaram lá, viram o túmulo vazio, e ficaram atemorizadas, ficaram preocupadas, o que aconteceu com o nosso mestre? E, de fato, aquele homem sentado parecia, talvez, uma cena que deve ter deixado elas com muito medo, preocupados com tudo que estava acontecendo, e, de fato, era uma cena, no mínimo, diferente com relação a tudo. E aí elas estavam preocupadas com aquela situação. E, de fato, quando a gente vê os nossos dias, vê o que está acontecendo conosco, a gente também deve ficar muito preocupado. E, ao vir para cá, a gente, passando em alguns lugares, a gente vê lugares tipo... aluga-se, passa-se o ponto, e a gente vê empresas, vê negócios fechando as portas, e o que fazer no meio disso tudo? Os discípulos tiveram que mudar várias vezes de situações também. Eles passaram por vários períodos difíceis. E quando a gente vê esse texto, vê tudo que eles viveram nos evangelhos, a gente pode ter lições. Por exemplo, quando a gente vê a história do mundo, a gente vê que no ano 70, ou por volta do ano 70, foi invadida Jerusalém, e as pessoas saíram em diáspora, saíram das suas casas e foram para outros lugares. E, de fato, eles passaram por momentos muito difíceis. Momentos de perda, momentos de dor, muitos viraram até escravos, outros passavam necessidade de fome, e estavam num momento terrível da vida deles. O que a gente pode tirar de lição quando a gente vê esse texto? Eles tiveram que recomeçar várias vezes. Eles tiveram que começar do zero várias vezes. Muitos estavam longe de casa. E os apóstolos aqui, como é descrito no texto, essas mulheres estavam distantes do seu mestre, e elas tiveram que recomeçar. Elas tiveram que sair, talvez, da zona de conforto delas para recomeçar, para fazer algo diferente e novo. E não é diferente nos nossos dias. Nos nossos dias também não é diferente. Por quê? Porque recomeçar é tão difícil. Porque recomeçar é penoso muitas vezes. O recomeçar muitas vezes nos dá uma sensação de que nós fomos derrotados. Porque, afinal de contas, se a gente recomeçar, a gente parece que está dando uma ideia de que eu fali em alguma coisa. Eu estou começando porque deu alguma coisa errada. A outra sensação que dá é que recomeçar dá um medo do futuro. O que fazer? Como que vai ser? Recomeçar, muitas vezes, nos dá a sensação da mudança. E mudar, muitas vezes, dói. No meio dessa pandemia, quantos empregos foram perdidos? No meio dessa pandemia, quantas pessoas fecharam seus estabelecimentos, empresas em crise e muito mais. O fato é que, quando a gente lê esse texto, ele nos ensina uma série de coisas com relação ao recomeço. Então, o tema que eu queria tratar é exatamente esse: recomece. Recomece. E o primeiro ponto que eu queria destacar é: não fique atemorizado.
É o que esse rapaz sentado diz a essas mulheres. Entretanto, no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, verso 5, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. É uma verdade. E sabe por quê? Porque o medo, o temor, muitas vezes deixa a pessoa estagnada, parada. E existem várias reações para esse medo. Uma delas é exatamente esse: ficar parado. Não poder nem ir para frente, nem ir para trás, nem para um lado, nem para o outro. Não se sabe o que fazer ou como fazer. Mas também o medo, ele gera uma oportunidade de crescimento. Então, é justamente isso que eu quero dizer para vocês. Recomece, não fiquem atemorizados, justamente porque essa crise toda também é uma oportunidade de crescer. Oportunidade de ir adiante. Uma oportunidade de se aproximar mais de Deus e crescer na sua fé em Deus. Essa crise que gera oportunidade, a gente não pode ficar atemorizado com tudo isso que acontece em nossa volta, com as coisas dessa vida, com as demandas que estão acontecendo, com o futuro que nos cerca. Como será o futuro? Como que vai acontecer? E as faculdades vão voltar às aulas ou não vão? E os jovens que estavam se preparando talvez para o Enem, e aí, vai ter, não vai ter? Como que vai ser isso? A gente precisa, na realidade, aprender com essas mulheres e com esse homem que estava sentado lá. Justamente porque ele vira e fala nesse momento difícil da vida delas: não vos atemorizeis. Nós não podemos ficar atemorizados, porque o nosso Deus continua soberano sobre tudo e sobre todos. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ainda é o nosso advogado. Porque o Espírito Santo de Deus, a palavra afirma que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante da presença de Deus. E é por isso que nós não podemos temer, é por isso que nós não devemos temer, nós devemos confiar plenamente que o Senhor, o nosso Deus, está no controle sobre toda e qualquer situação. Está no controle dessa pandemia, está no controle da nossa vida, está direcionando toda a história, porque Ele nunca esteve distante de nós, muito pelo contrário. O nosso Deus é sempre presente em meio às tribulações da nossa vida. Foi exatamente isso que Jesus Cristo disse, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é exatamente por isso que nós não devemos viver atemorizados com as demandas que acontecem na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Então, queridos, recomece. Não fique atemorizado com as situações desse mundo, mas busque a Cristo. E a segunda realidade que eu queria ver com vocês é exatamente essa: recomece, busque a Jesus Cristo. Olha o que o texto vai dizer. Aquele jovem assentado diz: não vos atemorizeis, mas buscai a Jesus. Uma realidade que a gente precisa entender quando a gente pensa nessa questão de buscar a Jesus. É exatamente a grande questão de que não existe um recomeço, não existe um recomeçar sem a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe esperança sem Jesus Cristo. Não existe paz sem Jesus Cristo. Não existe um verdadeiro amor sem Jesus Cristo. Não existe alegria sem Jesus Cristo. Não existe solução verdadeira para nenhuma e qualquer situação, a não ser na pessoa santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a gente vê os evangelhos, e a gente vê tudo isso que acontece, quando a gente para pensar o que o Evangelho quer dizer. O Evangelho quer dizer justamente que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Filho de Deus, se encarnou e viveu entre nós. Ele andou junto conosco, Ele viveu aqui na terra. Esse Senhor Todo-Poderoso morreu numa cruz, ressuscitou, e hoje Ele vive e reina pelos séculos dos séculos.
é esse Jesus Cristo que esse homem assentado vai dizer àquelas mulheres: busque a Jesus. Meus irmãos, muitas vezes a gente busca tantas coisas nesse mundo. E talvez a gente se frustre e vive uma vida distante de Deus justamente por causa disso. Porque as soluções que a gente busca nesse mundo não são soluções conforme a palavra de Deus, muitas vezes são soluções conforme a nossa própria vontade, o nosso próprio braço, a nossa própria força. Mas aqui o anjo, no meio daquele temor todo que aquelas mulheres estavam vivendo, esse jovem diz a elas assim: olha, não vos atemorizeis, mas buscai a Jesus Cristo. Eu não sei quais são os medos da sua vida, da sua caminhada, na sua história, nesses dias de pandemia. Talvez seja por causa da crise financeira que pode acontecer. Talvez seja por causa da empresa que talvez não vá bem. Talvez seja porque não sei no futuro, como que vai ser a faculdade, será que eu vou ter aula, será que eu não vou ter, o que vai acontecer comigo, será que esse ano foi perdido ou não? Mas eu sei de uma coisa, você só vai conseguir recomeçar a sua vida de forma plena e verdadeira a partir do momento que você olhar para Cristo e buscar esse Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você só vai aprender a recomeçar de fato quando você se debruçar diante de Jesus Cristo e dizer que somente Ele pode transformar a sua vida, a sua empresa, a sua família e tudo mais. Recomece. Coloque toda a sua esperança no lugar certo, na pessoa única e soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que pode trazer uma verdadeira esperança e a própria vida no seu cotidiano, na sua história e por onde você passar. Recomece, queridos. Recomece e não fique atemorizado. Recomece e busque a Cristo. Vá ao lugar certo. E quando nós buscamos a Cristo, nós aprendemos algo precioso. Ele muda o nosso foco. Porque muitas vezes o nosso foco está voltado somente para os nossos próprios interesses. E ele vai falar uma coisa belíssima a essas mulheres. Ele vai dizer, não vos atemorizeis, verso 6, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como vos disse. O que ele está dizendo aqui? Ele dá um propósito àquelas mulheres. Ele dá um propósito de o que elas deveriam fazer na vida delas. Elas deveriam não ter medo, elas deveriam buscar a Jesus Cristo e elas deveriam ir e falar sobre Jesus Cristo. E é exatamente isso, ir falando boas novas. Não era simplesmente dizer, olha, esse ano vai ser tudo muito bom. Tudo vai dar certo a partir de agora. Que esse ano de 2020 ou 2021 vai ser um ano espetacular. Que serão só vitórias. Em cima de vitórias. A mensagem verdadeira não é essa. A mensagem verdadeira é que, independente de toda e qualquer situação, independente do que se faça durante a vida, independente do que aconteça, independente da situação financeira ou da empresa e etc., independente de toda e qualquer situação, nós continuaremos, nós prosseguiremos e nós sempre recomeçaremos buscando a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade, queridos. Não existe outra maneira. A maneira que nós podemos aprender é somente essa. Buscar e ir ao encontro de Jesus Cristo. O verdadeiro recomeço só pode ser dessa forma. É interessante que em outros evangelhos vai dizer
um pouco disso. Vai falar um pouco sobre essa questão também. E uma pergunta que o anjo vai dizer para aquelas mulheres também, para aquelas pessoas que foram lá. O Evangelho de Lucas vai dizer o seguinte: por que buscar entre os mortos ao que vive? E eu pensando sobre essa pergunta, eu fiquei imaginando os nossos dias. Quantas e quantas vezes nós buscamos em lugares errados? Quantas e quantas vezes nós buscamos em lugares que não são os lugares onde a palavra de Deus nos ensina? O problema é que, muitas vezes, nós continuamos buscando nesses lugares, em vez de buscar na fonte, em vez de buscar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos voltar. Nós precisamos ir ao encontro de Cristo. Nós precisamos entender qual é a vontade dEle. Nós precisamos, de fato, procurar no lugar certo. E ir ao lugar certo. Quando a gente pensa nisso tudo, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar ao caminho de Cristo. Nós precisamos de ir ao encontro do verdadeiro. Ir ao encontro da pessoa salvadora de Jesus. A palavra de Deus nos afirma que não devemos ficar atemorizados. Devemos buscar a Cristo. E devemos viver o nosso ministério no cotidiano da nossa vida, em obediência ao chamado de Cristo. E uma música muito antiga, não sei se é tão antiga assim, ela afirma o seguinte, o início dela: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. O tempo de recomeçar, de reconstruir, é hoje. Não pense que o tempo é amanhã ou depois de amanhã. O tempo é agora. Nesse exato momento. É um tempo de ir ao encontro de Cristo. Ainda existe tempo para esse recomeço. Mas esse recomeço só será verdadeiro a partir do momento que você olhe para a cruz, a partir do momento que você olhe para Cristo, a partir do momento que você, de fato, comece a fazer como essas mulheres fizeram. Elas buscaram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos cantar esse cântico. E enquanto estiver cantando, pense nisso. Ore, fale com Deus. Veja qual é o foco da sua vida. Pergunte para si mesmo e veja onde eu estou procurando. O que eu estou procurando. Como eu estou procurando. Qual tipo de recomeço eu quero ter. Será que é o mesmo recomeço da vida, do cotidiano até hoje? Ou será que eu quero dar uma guinada na minha vida, na minha história? Saiba você, se você quer fazer isso, existe só uma chance. É com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o único recomeço. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E que, em nome de Jesus, essa palavra encontre terreno fértil na sua vida. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aplique, Pai, essa palavra nos nossos corações. E que, para a honra e glória do Teu santo nome, o Senhor possa mudar o foco da nossa vida, na nossa história, Pai. Que nós possamos, a partir de agora, a partir dessa pandemia, recomeçar de fato, Pai, mas olhando para o Senhor. Recomeçar de fato olhando para Ti, não tendo medo das situações da nossa vida. Que nós possamos, de fato, em nome de Jesus, ter o foco, a pessoa do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Que Deus nos guarde, nos abençoe, no nome santo de Jesus que nós oramos.
Amém, Senhor. Amém, Pai. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Meus irmãos, como é maravilhoso sermos instruídos pela palavra do nosso Deus e sabermos que a partir dela somos informados de que a cada dia, em cada instante, nós podemos recomeçar sempre firmados na rocha, firmados em Cristo Jesus. Para essa semana, nós temos a nossa semana de oração, como toda primeira semana do mês, nós a realizamos, e essa semana será um pouquinho diferente, nós realizaremos pelo aplicativo chamado Zoom, um aplicativo na qual os nossos irmãos já têm aí uma certa afinidade com ele. Então, o horário manteremos às 19h30 e a cada dia será disponibilizado para você ir nos grupos da nossa igreja, o link para você acessar então e participar da nossa reunião de oração. Cada dia da semana será feito aí por uma sociedade interna da nossa igreja. Então, vamos todos juntos participar, expondo ali os nossos pedidos para os irmãos diante de Deus, também os nossos agradecimentos por termos esse conhecimento de que Deus, de fato, em tudo tem abençoado as nossas vidas. Então, participe da semana de oração, todos juntos, em nome de Jesus. Convido você
a fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu de presente, mais um domingo que agora está se encerrando, e nós somos gratos ao Senhor pela Tua presença no nosso meio, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que nós vivemos durante esse domingo, desde cedo ao acordarmos até agora esse momento, Deus, em que já iremos para o nosso descanso. Somos gratos pelo Teu cuidado, Teu amor por nossas vidas, por mais uma oportunidade, mais um momento que o Senhor nos deu de recomeçarmos. Que essa semana, de fato, seja mais um recomeço nas nossas vidas, e por isso somos gratos ao Senhor por tudo. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Marcos, Deus, sua esposa Thaís, obrigado pelo ministério que eles têm desempenhado, o chamado do Senhor para a vida deles. Somos gratos ao Senhor pela mensagem que o Senhor trouxe à vida dele e à vida de cada um de nós, sua igreja, Pai. Muito obrigado por tudo isso. Abençoa-nos, Deus, como o Senhor sempre tem feito, com todo cuidado, com todo carinho e com todo amor. Que essa semana seja cheia de oportunidades para que possamos falar do Teu Evangelho, comunicar o Teu Evangelho a alguém que ainda não Te conhece, para que essa pessoa tenha mais uma oportunidade de recomeço no nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja sobre sua vida, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. E que seja assim não só hoje, mas para todo sempre. Assim oramos. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
seja de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia.